pessoal que nos acompanha aqui no nosso canal. Hoje nós agendamos essa live onde vamos estar entrevistando aqui a Carmen Pagan, que é uma síndica, escritora. Depois ela vai se apresentar, mas a ideia é levar um conhecimento para você sobre a vida condominial e mais especificamente sobre a convenção do condomínio. Toda essa parte que regula a vida do condomínio e que está presente em cada residencial. Então nós chamamos aqui hoje, e no Dia da Mulher, né, uma pessoa que é ativa, que é dinâmica, que representa muito bem as mulheres e que vai estar então tratando conosco dessa temática da vida em condomínio, a convenção e todos os aspectos que envolve o dia a dia do condomínio. Seja bem-vinda, Carmen, né? É um prazer para nós recebermos aqui no nosso canal e já dando sequência, gostaríamos então que você se apresentasse, a cidade que você está falando, um pouquinho da sua história e depois a gente vai começar então com o nosso bate-papo. Tá ótimo. Bom, então eu sou a Carmen, como você já disse, síndica, mas na verdade eu atuei assim por uns 25 anos, eu creio, em autogestão. Eu nunca fui só síndica, eu atuei como síndica e administradora, que era o tipo que existia antigamente, né? E ainda existe, quer dizer, ainda existem condomínios que optam por essa forma de gestão. Eu parei para escrever alguns livros, pela experiência que eu adquiri e pela visão que eu passei a ter depois que eu parei para fazer isso. Então, eu passei a escrever alguns livros no sentido de tentar contribuir com o que eu aprendi, mas como uma troca. Eu não escrevo para ser aquela pessoa que sabe tudo ou que coloca ali aquilo é ditado como uma regra, não. É realmente para estabelecer uma troca de conhecimento com as pessoas. Né? Então é isso. Bacana, bacana. Eu já li alguns livros seus, estou aqui com o Condomínio e a Convenção, embora você se coloque dessa forma humilde, mas na verdade você é uma baita escritora, tem uma didática excelente, um texto incrível, de fácil compreensão, e é exatamente por isso que nós estamos aqui, porque achei muito interessante o seu conteúdo, né? E inclusive assim, depois eu vou colocar para quem quer conhecer melhor o trabalho da Carmen, o link onde você pode encontrar esses livros, né? Nas lojas como a Amazon, por exemplo. E já começando, hoje o nosso tema então é a convenção e o condomínio. Eu queria fazer uma pergunta para você, Carmen, assim, ó, na sua visão das convenções atuais, elas cumprem esse papel de regulamentar, de trabalhar essa organização do condomínio, ou ela é mais um documento para cumprir tabela, ou seja, algo que não condiz com a realidade? Qual é a sua visão sobre as convenções atuais hoje, que você tem acompanhado? Bom, eu creio que existem sim convenções que são bem formuladas, né? Que às vezes ficou faltando até pela modernização da própria sociedade, né? Alteração da própria sociedade. Eu acho que alguns aspectos acabaram não sendo renovados, eu diria assim. Agora, tem convenções que eu acho que só cumprem a formalidade, como você mesmo disse, é apenas para... Existe a obrigatoriedade de existir a convenção e foi feita no cópia-cola, né? E não representa a realidade do condomínio, na verdade. Mas eu posso me alongar um pouquinho? Sim, claro. Por que eu acho que acontece isso? Porque o nosso país, ele não está preparado para realmente uma educação democrática em todos os sentidos. Porque mesmo que a gente se profissionalize, que a gente faça um curso superior ou um curso técnico, não importa qual, ou o curso da vida, porque tem gente que não tem faculdade, não tem curso nenhum, e é muito mais prático. Eles têm ideias fantásticas que, às vezes, a gente que estudou não consegue pensar naquilo. Né? Então, a troca eu acho que pode existir com qualquer pessoa da sociedade e sempre vai ser bem produtivo, e é isso que eu creio na convenção. As pessoas, elas ainda não compreenderam, principalmente os condôminos, que
são eles que devem criar as regras para o local onde eles vão viver. É claro que essas regras têm que ser criadas debaixo da luz do Código Civil, ou seja, não pode contrariar a lei superior, não pode conter discriminação, mas são as pessoas, elas que têm que escolher, sei lá, se no condomínio o barulho pode começar às 7 da manhã, ou às 6 ou às 8. Entende? Não é alguém de fora escrever essa convenção, ou o próprio condomínio, ou o síndico, né, solicitar a um terceiro que escreva uma convenção e entregue no condomínio e, olha, vamos lá 2/3 para aprovar. Não é isso. Eu creio na democracia e na discussão dialética das regras para uma convenção que realmente funcione no condomínio. E penso assim, não serviu? Gente, vamos colocar para funcionar? Vamos. Não serviu? Vamos modificar aqui, vamos modificar ali, porque o conhecimento se modifica a todo momento. E, às vezes, vem um proprietário, compra um apartamento naquele condomínio, lê a convenção, olha que legal, aqui existe essa abertura da gente fazer essa troca, consegue se aprovar, que tal a gente inserir isso? Vamos colocar assembleia virtual? Fantástico, todo mundo participa da assembleia da sua casa, sem precisar se deslocar, entende? Então, sempre existem pessoas que têm ideias que suplantam as nossas, com certeza, porque a gente fica muito focado às vezes, né? Então, é isso que eu penso, que às vezes falta instrumento relativo ao condomínio nas convenções que existem hoje, e porque não foram preparadas pelos condôminos. Não existiu uma discussão, olha, gente, vamos colocar essa regra, vamos tirar aquela, não vai ter multa, vai ser conversa, vai ser um ato pedagógico quando alguém fizer alguma coisa errada, vamos fazer uma brincadeira, vamos fazer alguma coisa. Entende? Os condôminos escolherem e não existir uma pessoa mandatária, né, que chega lá e é isso, ou a convenção é essa, pega aí procuração, junta pessoas, vai lá assim. Não pode ser assim. Na minha opinião, não pode. O Brasil não pode funcionar dessa forma, e nem o condomínio. Então, o que você está propondo, na verdade, é uma mudança de cultura. Então, o que você está propondo é uma mudança de cultura. Ou seja, hoje, basicamente, quando se fala em convenção ou atualizar a convenção, muitas vezes contrata-se um advogado que faz um texto frio e entrega para os condôminos, e basicamente isso é empurrado a goela abaixo. E o que você está propondo é que as regras, a forma de convivência seja discutida pelos próprios condôminos de forma livre, ou seja, eles tenham essa consciência e essa opção de escolher o que é melhor para eles, é isso? É isso, inclusive o Código Civil diz isso, eu não me lembro o artigo, mas eu acho que logo no começo, onde fala que a convenção deve conter no mínimo tais coisas, e mais aquilo que os condôminos desejarem. Qual é o termo que está lá? O próprio Sim. Código Civil emprega essa liberdade, essa autonomia, mas as pessoas não conhecem. E o síndico não conhece, e é mais fácil contratar um advogado. Não sou contra o advogado fazer, em hipótese nenhuma. Mas ele tem que estar ali numa discussão dialética com os condôminos, e não impor uma convenção, como você disse, né, que as pessoas acabam sendo obrigadas a engolir. Exatamente, essa já é o nosso segundo tópico aqui, onde lá no Código Civil, o artigo é o 1334, né, ele já traz ali um mínimo que uma convenção tem que ter. E, na verdade, a maioria das convenções, elas estão sempre balizadas nesse mínimo, né? Ou seja, Sim. apenas para cumprir uma exigência legal, mas sem essa visão de que a convenção é um instrumento para melhorar a vida e o relacionamento, diminuir os conflitos dos condôminos no dia a dia. E avançando, ou seja, para o além daquilo que está previsto na lei, né, quais seriam as frentes que poderiam avançar? Você citou aí, por exemplo, a prática de uma assembleia virtual, que é algo que hoje já está incorporado na nossa sociedade. Mas existem outras frentes que a convenção poderia avançar? Você pode citar algum exemplo? Você diz no sentido de assembleia ou não?
não da Assembleia, mas ela poderia abordar aspectos voltados, por exemplo, para a segurança, ou aspectos voltados para a convivência que não estão ali naquelas exigências, porque a exigência da lei, ela fala sobre, primeiro, a discriminação ali das áreas privativas, né, a fração ideal de cada apartamento, fala também de como tem que ser convocada as assembleias, como é que vai ser feito a eleição de síndico. Tudo isso já está previsto na lei, mas como que ela poderia avançar, ou seja, alargar, ampliar? Um dos temas seria a Assembleia Virtual, mas existem outros temas que ela poderia avançar, que ela está mais ligado com o que está acontecendo hoje na nossa sociedade? Sim, eu creio que sim. Pode colocar muitos limites para o exercício da sindicância, principalmente, porque a educação precisa ser geral, né? A flexibilidade de entendimento, eu acho que precisa realmente atingir a todos. Quem é o síndico? Seja ele o chamado profissional, eu falo chamado profissional porque não existe a profissão. Então, eles são chamados profissionais. Eu também fiz o curso. Então, eu também sou chamada, né, síndica profissional, ou, como chamou, outro orgânico. Já atuei das duas formas, antes e depois do curso. Mas isso não torna nós, síndicos, melhores ou superiores aos condôminos. Nós estamos na mesma direção que eles. E nós, que somos síndicos, nós somos representantes do restante, ou seja, tirou-se uma pessoa daquele bolo de condôminos, desculpe o bolo, mas é isso, tirou-se uma pessoa que os outros escolheram, ou pegaram uma pessoa de fora, ou até uma empresa, escolheram para representar os outros condôminos. Então, esse síndico, eu também, poderia, por exemplo, a lei diz que não é permitido o síndico ser multado, por exemplo, quando ele transgride as regras da convenção, do regulamento interno. Não diz que é proibido. Então, se não é proibido, por que a convenção não pode estabelecer também a multa igualmente para o síndico e para os condôminos? Pode. Ou aquela discussão, na nossa convenção não vai existir multas. A nossa convenção vai tratar de todos os assuntos de uma forma pedagógica. Algumas pessoas, ou um grupo de pessoas cada vez, não sempre o mesmo, porque eu acho que quando começa o condomínio a funcionar, conselho fiscal sempre, conselho consultivo sempre, aquilo vira um vício e cria certas manias dentro do condomínio. E as outras pessoas que não compreendem a liberdade que elas têm como proprietárias, porque aí eu acho que entra até o direito de propriedade, que muitas vezes é atacado por algumas regras, ou por alguma atitude do síndico, inclusive da Carmen, como síndica, e isso tem que ser conversado. E a melhor forma de se conversar, de se chegar a um acordo, é dizer claramente, mesmo que as pessoas tenham dificuldade, o que se passa, para que o outro tenha a oportunidade de dar uma resposta e modificar. Então, a questão da segurança também, as convenções poderiam ter algumas regras. A questão das procurações poderia ser bem claro, porque eu já vi gente assinando. Tem um prédio que tinha coluna para assinatura do proprietário e do procurador. O que vale é o que está na lista de proprietários do prédio, tá certo? E tinha lá uma pessoa falecida há mais de 10, 12 anos que teve uma assinatura por procurador. Não pode. Então, a convenção, ela pode também estabelecer quais são as regras, quais são as possibilidades de votos, quem pode representar quem, quantos podem ser representados. Por exemplo, a convenção pode limitar. Um proprietário pode representar na Assembleia um proprietário, ou pode representar 2. Entende? Então, começar a criar limites para isso. A eleição do síndico é por maioria simples dos presentes. Por que não estabelecer um quórum bem baixo, mas um quórum para tirar a possibilidade, por exemplo, de uma pessoa na Assembleia e essa eleger o síndico, e principalmente se for membro do Conselho Fiscal,
que eu já vi acontecer. Teve uma assembleia que estava eu, um membro do Conselho Fiscal, não estavam os três, e o síndico. E tinha lá uns problemas com as contas que eu tinha verificado, e eu tentei postergar a aprovação, ou seja, para que fosse feita uma reverificação e depois ser colocado para aprovação. É claro, estava o síndico e um membro do conselho, e eles aprovaram. E eu era uma só, entende? E também se autoelegeram ali, como conselho fiscal e como síndico, quer dizer, a minha opinião lá em nada foi a mesma coisa. Isso não pode acontecer. Então, eu crio no livro, né, não sei se eu posso falar sobre isso agora, nesse momento, não é um modelo de convenção, mas eu crio regras que podem, assim, servir de modelo para que as pessoas expandam realmente, como você disse, essa mentalidade sobre quais regras podem existir na convenção. E é tipo assim, pega ali a convenção que a Carmen criou, das sugestões que ela deu, isso aqui é impossível, isso aqui ela tá maluca. Tudo bem, tira uma coisa, mas estabelece limites para a gestão. E eu vou dizer uma coisa muito importante, não está na minha convenção, porque quando a gente escreve um livro, você está tão focado que às vezes, depois que você publicou, já aconteceu comigo mais de uma vez, você fala, poxa vida, faltou aquele detalhe importante. Estabelece na convenção o teto de gasto para o síndico. E além de estabelecer o teto de gasto para o síndico, porque assim, ele pode fazer algumas despesas sem aprovação, não é assim? Estabelece um teto para esse gasto e coloca, inclusive, na convenção, porque aí tem síndico que aprendeu a fazer a jogada. Eu compro uma coisa, só que eu pago parcelado. Se eu posso gastar 1.000, eu vou comprar em 10 vezes e vou parcelar em 10 vezes, porque vai atingir os 1.000. Entende? Então, coloca o limite. Pagamento à vista e acabou. Por quê? Porque ele não vai poder extrapolar. Sim, quando não existir a aprovação da Assembleia. Esses jeitinhos, né, que alguns grupos acham para burlar as regras, né? Mas se a regra for clara, né, isso fica mais difícil. Da forma como você está conduzindo, então, a gente pode dizer que quando uma convenção ela é mal elaborada, ou quando ela não tem esses limites, né, ou ainda quando ela é mal interpretada, alguns grupos mal intencionados, eles podem se aproveitar para impor ali a sua vontade e dominar sobre os demais, como essa situação que você relatou na Assembleia, né, onde um pequeno grupo ali se aproveitou da situação e na verdade estavam até pautados pela convenção, porque a convenção não trazia dispositivos. Né? Então você acha assim que essas situações que ocorrem hoje, né, de não impor limites sobre procurações, e isso facilita que alguns grupos queiram dominar sobre os demais, eles permaneçam no poder? E qual seria a forma, né, então, de parar com essa prática? Fazer uma atualização de convenção? Não. Como que seria, na sua visão, para impedir que isso ocorra? Através de assembleias? Uma das formas, eu acho, que estabelecendo quórums, mesmo que baixos, mas existindo quórum para várias situações que hoje não existem. E o Código Civil permite isso, como eu disse, porque ele diz que a convenção deve conter aquelas coisinhas básicas e mais o que os condôminos desejarem. E por que eu acho que eu acho que apenas não foi verificado, né, pelo legislador que nós, brasileiros, não estamos acostumados com as leis. Nós não temos realmente interesse, porque não nos é despertado esse interesse. Então, nós não estamos acostumados. Então, aí entra a questão do interesse dos condôminos, tentar despertar o interesse. Eu acho que essa é uma função do síndico. Ele não é um professor, mas o síndico, ele pode ter essa atitude pedagógica. Eu acabei de mandar um livro para revisão, que é justamente, eu não lembro o nome do meu livro, creia, mas é alguma coisa assim, você é condômino ou pretende adquirir um imóvel em condomínio?
conheça esse mundo para defender os seus direitos. E aí eu vou traçando algumas coisas nesse sentido, mas sem entrar na convenção, assim, detalhadamente, mas traçando algumas coisas que eu acho que o condômino deve, sim, tomar ciência. Eu acho que o movimento teria que ser do lado do condômino, porque síndico está cheio de curso, está cheio de coisa, está cheio de instrução para síndico, né? Claro que as pessoas querem se aprofundar, não estou dizendo que não deva existir, mas os próprios síndicos, eles devem aprofundar-se na compreensão das normas, né? E ter, assim, aquele critério moral firme de seguir essas normas, inclusive, tipo, numa assembleia, por exemplo, o síndico fala alguma coisa, não, uma pessoa fala alguma coisa que é contra a legislação, mas o síndico, ele fala, isso não pode. Não pode por quê? Explica. Porque é uma coisa que vai entrando na cabeça daquela pessoa que pensou de uma forma diferente, e os outros que estão lá também vão tomando conhecimento, e às vezes, quando você joga uma semente para uma pessoa, ela pega aquilo e ela começa a se aprofundar. Isso é natural, você que é professor, você sabe disso. Eu também sou pedagoga, viu, Edmar? Então, eu tenho um pouquinho, dessa noção, né, de como que a gente passa a se interessar pelas coisas, né? Então, a forma, eu acho que é colocar quórums, porque alterar a convenção, os condôminos precisam estar preparados para isso. Alterar a convenção do jeito que nós falamos hoje vai levar os síndicos a contratar um advogado ou a pedir para a empresa administradora, que é auxiliar deles, para redigir uma convenção. E não é assim. Eu até acredito, e falo aí no meu livro, que eu não acho interessante criar uma nova convenção, mas partir da que existe e fazer alterações. Através das assembleias. Isso, através de assembleias e de discussões. Eu acho que pode até não ser uma assembleia, mas grupos, né? Chama lá para reunião, olha, vamos discutir, cada um dá uma opinião, escreve no papel, vamos todo mundo levar o papel e vamos tirar o que a gente acha que não serve e vamos deixar só o que serve. Fazer algumas comissões, grupos de trabalho, né? Eu acho que todo mundo, eu acho que, tipo assim, nós estaremos na sala de reuniões hoje, quem puder apareça. Sim. Na primeira aparece um, na segunda 2, mas na quinta pode aparecer 100, ninguém sabe. Partindo dos próprios condôminos, ou seja, eles criando as suas próprias regras de acordo com as necessidades que eles observam. Então, bacana. Exatamente. Uhum. Aí, tipo assim, a hora que termina, olha, agora, sei lá, depois de 4, 5 meses, não me importa, porque a convenção é para a vida toda do condomínio. Não importa quantos anos vai levar esse processo, não importa. Terminou, aí sim eu acredito, porque realmente o advogado, ele é um profissional que ele tem lá na cabeça dele, ou na forma dele trabalhar, o conhecimento suficiente para saber, olha, vocês colocaram uma palavra aqui, mas ela é discriminatória. Vocês precisam alterar essa palavra para uma outra. Sei lá, coisas assim. Ele vai ver o que é ilegal, vamos dizer, porque nós não somos, né, legisladores, nós não somos da lei para entender, às vezes, certos detalhes. O que nós fazemos, nós reproduzimos, né, Odmar? Quando nós explicamos algumas coisas, quando eu explico o livro, quando eu escrevo o livro, eu não estou criando normas. Eu estou reproduzindo o que existe, tentando tornar claro para as pessoas que talvez não compreendam. Né? Dando um novo olhar, uma interpretação, né? Um novo olhar, mas é uma interpretação sem ter um termo. A gente não está dando um parecer sobre aquilo, né? Sim. Nós estamos, tipo, dissecando aquele parágrafo, dissecando, olha, aqui está escrito isso, mas o significado real para o condomínio é esse, porque a administração funciona dessa e dessa forma. É assim que você faz com nós, né, no curso. Sim. Então, nessa lógica dos condôminos, assim, se empoderarem eles mesmos, criarem as suas regras através, digamos, de emendas, através das assembleias, das atas, que depois podem ser anexadas à documentação da convenção,
o papel do advogado, de repente, seria um papel consultivo, né? Isso, consultivo. Eu acho bastante interessante essa visão, porque hoje, o que eu observo? O condomínio, ele é plural, então o condomínio, a vida em condomínio, ela é muito rica em interdisciplinaridade, né? Então, o síndico, o condômino, para conviver nessa micro-sociedade, tem que ser um pouco de psicólogo, tem que entender um pouco de engenharia para as manutenções, contabilidade para as contas, mas a gente tem observado que o movimento no Brasil, a nível nacional, da OAB buscar um protagonismo dentro da gestão condominial, inclusive buscando assim, monopolizar essa questão da convenção, ou seja, se colocando como um único meio assim, de salvação, ou seja, de alteração de convenção, ou de produzir uma convenção perfeita, né? E o que eu vejo, essa visão é de alguém que está de fora tentando impor, né? E você trouxe a ideia de utilizar esse conhecimento dos advogados, mas de forma consultiva, ou seja, o próprio condomínio organiza ali grupos de trabalho, né? E o advogado depois ele só faz essa revisão para uma revisão. Que aqueles textos estejam em conformidade com a legislação, que hoje não é só o Código Civil, existe um emaranhado de legislações, né, com normas técnicas, outros códigos. Então, a legislação condominial ela se expande, né, por várias vertentes, né, por várias legislações, não são apenas aquelas 20 ou 30 artigos do Código Civil, né? Então ela está espalhada e o advogado tem essa visão mais ampla. Então seria isso. Você também percebe esse movimento da OAB buscando assim esse protagonismo na gestão condominial no Brasil? Existe, mas não só da OAB, né? Eu acho que existem vários órgãos que estão tentando, coordenar a área do condomínio, né? Não só em relação à convenção, mas em todos os sentidos. Só que tem um detalhe que é importante, que é justamente a propriedade. Ela é protegida pela Constituição Federal, né? O direito da propriedade é protegida. Então, como que um órgão vai tomar conta de um local que é de múltiplos proprietários, como você disse? E essa propriedade é protegida. É um direito, né? Um direito, acho que real, que chamam, né? Então, eu não vejo, assim, a possibilidade de alguém ser um mandatário, como eu não vejo o síndico como mandatário, eu vou emendar aqui, quando o direito de propriedade é das pessoas que têm propriedade naquele condomínio. Pode ser 100, pode ser 1000, não importa. O condomínio é delas, não é de ninguém mais. Como que um terceiro vai entrar e falar, aqui eu mando, a convenção vai ser essa? Não tem como, não pode ser assim, porque isso está contra o ato democrático no condomínio. É a questão da educação. As pessoas precisam entender, porque quando uma pessoa humilde está diante de alguém que tem um curso superior e principalmente direito, a pessoa se acha inferior. Eu já vi muito disso. E isso não pode acontecer, porque todos são iguais. Numa discussão, ninguém é doutor, ninguém é senhor, todo mundo está no mesmo nível, porque é dessa discussão que a gente aprende. Ninguém realmente é melhor do que ninguém. Pode ser que tenha alguém que tenha um conhecimento um pouco maior do que o outro numa área. Mas vai a Carmen se meter lá na agricultura, o que acontece? Vão morrer todas as plantas. Aquela pessoa que não estudou vai me ensinar. Entende? Não adianta meu estudo de pedagogia para ir lidar com alface. Não adianta a OAB, como chama, da administração também, tem vários órgãos, né? CRA. Eu acho que todos são importantes para o condomínio, todos. Exatamente como contribuidores do saber, mas todos eles deveriam focar na democracia,
na democratização, no entendimento do condômino, que ele tem essa autonomia. Eu penso dessa forma, né? Bacana, bacana essa visão, que na verdade você colocou aí muito bem que quando tem pessoas que se apegam aos seus títulos, isso cria um constrangimento e às vezes aquela pessoa que se sente mais simples, mais humilde, que poderia contribuir com uma experiência, com um conhecimento que é próprio dela, ela fica acanhada e aí todo o grupo perde, né? Assim, na sua visão, uma pessoa que não mora ainda em condomínio e que está buscando um empreendimento para morar, antes de buscar ali fatores como a questão de financiamento, condições econômicas, essa pessoa também deveria já pedir uma cópia da convenção para verificar como é que as coisas funcionam dentro daquele empreendimento? Na verdade, para a pessoa conhecer de antemão, você acha que isso seria recomendado? Que isso seria? Seria recomendado, ou seja, antes de alguém comprar um imóvel, né? Sim. Eu estou interessado num determinado imóvel. Então, eu vou verificar ali, normalmente eu vou verificar as condições de financiamento, aquela coisa toda, mas eu também deveria me atentar à convenção do condomínio nesse momento assim, de compra ou apenas depois? Não, antes de comprar, antes de fechar o negócio. Eu tenho um pastor alemão e o condomínio, por serem unidades não tão grandes, diz que eu posso ter até um cachorro de porte médio. E aí, o que eu faço com o meu pastor alemão? Eu não vou deixar o meu cachorro para ir morar num apartamento, sinceramente. E muita gente não vai, entende? Então, eu estou dando exemplo de um cachorro, que é importante para muita gente, mas são milhares de coisas, são milhares. De repente, a pessoa tem um filho com problema ou com dificuldades de locomoção e aquele condomínio não oferece lá fora, porque a prefeitura vê, né, a guia rebaixada, a portaria sem degrau, mas lá fora, onde a prefeitura passa e vê, e dentro do condomínio, tem acesso, tem rampa para a sala de reuniões, porque todos precisam ter acesso a todos os espaços do condomínio. E o brinquedo que tem serve para uma criança que tenha deficiência? Sim, a convenção precisa ser vista. Eu, inclusive, nesse livro que vai ser lançado, brevemente está em revisão, eu falo sobre isso. Eu digo que a pessoa deve, depois de toda aquela andança, né, as decepções, porque a gente vê muita coisa que gosta e que não gosta, que ela deve ir ao condomínio, conversar com o síndico, mas não ficar só nisso. Deve pedir para visitar as áreas comuns, verificar, pedir uma cópia da convenção, do regulamento interno, ler, entender as regras que estão lá, ver se cabe a forma de vida dessa família. Porque às vezes tem uma coisa lá que para eles vai ser infernal ter que respeitar aquilo. Porque no outro condomínio ou na casa não tinha aquilo, entende? E falo também da importância eles fazerem uma verificação se existe débito de INSS, de FGTS, essas coisas mais formais, entende? Porque às vezes, eu acho que, não sei se é o Código Civil, ou alguma lei aí que eu li já várias vezes, que fala que quem compra e não vê, carrega a dívida, né? Uma das dívidas mais importantes que eu considero, e eu já caí nessa também, é o passivo trabalhista. Funcionários de 20 e 30 anos na casa e síndicos que nunca trabalharam direito o fundo de férias e 13º, porque esse fundo, ele engloba já, quando ele é bem feito, uma porcentagem que seria a multa do FGTS que fica lá, numa poupança crescente, que só cai quando alguém é demitido ou quando alguém se aposenta. Mas eu não vejo isso em condomínios. Isso é uma coisa que a pessoa precisa ver. Por quê? Porque quando ela entra, isso é uma despesa ordinária. Mas os síndicos fazem um rateio com os proprietários. Por quê? Porque eles não se prepararam. Porque eles não sabem como preparar
esse fundo, né? Seria uma provisão, né? Uma provisão para uso futuro, né? E é muito pouquinho, para uso futuro, mas assim, esse é um problema do condomínio, porque dá a impressão que cada vez que é eleito um síndico, ele quer destruir o anterior de alguma forma, quer falar mal, quer falar um monte de coisa. É difícil uma transição pacífica, porque o síndico acha que ele é dono daquele espaço e ninguém tira ele de lá. E por isso, às vezes, acontecem irregularidades, porque ele vai fazer qualquer coisa para permanecer. Não é esse o objetivo. O síndico, ele está lá por um tempo determinado e ele tem que ter isso na cabeça, seja o chamado profissional ou não. E a provisão, então, assim, a pessoa acha que ela está lá para sempre, e quando começa a gestão, dá a impressão que é um novo prédio, que começou o prédio novamente a cada vez que existe uma eleição. Não existe uma continuidade, não existe a colaboração, a contribuição para que as coisas sejam uma continuidade, inclusive os fundos existentes, né? A gente percebe que é quase igual uma cultura que já se perpetua no meio político, né? Por exemplo, um prefeito, quando ele entra, ele basicamente não dá continuidade ao antecessor por se tratar de um partido diferente e tal. Então, ele está sempre patinando, começando tudo do zero de novo, e sem aquela continuidade onde todo mundo poderia ganhar, né? Exatamente, todos ganhariam. E principalmente num condomínio, né? Que são os proprietários. Por isso, os proprietários é que precisam, os condôminos, estar vigilantes o tempo todo, tanto nos atos do síndico, como na parte financeira, né? Eles que precisam controlar, eles que precisam dizer como eles querem que o prédio seja administrado. Ainda que a convenção traga aquelas parcas e poucas coisas, eles podem aprovar certas regras na própria Assembleia. Não, aqui o limite é esse, aqui o limite é esse, ali o limite é aquele. E acabou, o síndico é obrigado a acatar, não acatou, substitui. Essa é a minha opinião. Então, por exemplo, essa tratativa sobre essa provisão de verbas trabalhistas, ela poderia ser aprovada num documento como uma política na Assembleia, e colocar isso em ata e pronto. E aí obrigaria que os síndicos, né, estariam ali obrigados a fazer essa provisão financeira para o condomínio não passar sufoco lá na frente quando for demitir alguém e tudo mais, né? Sim. Na verdade, não existe aquele fundo de 13º e férias que eles fazem? Sim. E tipo assim, como que é feito basicamente? Soma-se os salários de todo mundo, joga-se 1/3 e mais os impostos e faz a divisão por fração ideal. Aí recolhe, sei lá, R$10 de uma unidade, 15 da outra, 20 por mês, não é? E chega no final do mês, porque antigamente o que acontecia? Chegava em novembro, o síndico emitia 2 boletos de condomínio, e em dezembro também, isso, né? Nós criamos aqui no nosso condomínio, há mais de 20 anos atrás, o fundo de 13º e férias. Só que com essa diferença, nós fizemos um cálculo bem louco. Nós não, contador, que a gente tinha um contador. Na autogestão, a gente tinha um contador que fazia a folha de pagamentos, a parte fiscal e a parte tributária. Então, ele fez esse cálculo de forma que não onerava, e sei lá, somou mais R$1 ou R$2, eu não sei, no valor que seria arrecadado mensalmente, só que aquele era sobra, e essa sobra ia ficando, e essa poupança era crescente. Hoje não existe mais, o dinheiro, ó, sumiu. Agora, mesmo arrecadando mais, não é que sumiu porque roubaram, sumiu porque colocaram para despesas que não são daquela espécie. E o que acontece? Por exemplo, tem um funcionário que está há 20 anos no condomínio, e tem um morador, um inquilino, num apartamento alugado por um proprietário, que o inquilino está lá há 20 anos, e mesmo tempo que o funcionário. Aí esse inquilino vai embora. 20 anos, ele vai embora, entra um novo morador, ou até um novo proprietário, compra o apartamento. Aquela verba do 13º e das férias durante aqueles 20 anos daquele funcionário que está há 20 anos, já foi paga. Só que os síndicos não guardaram. Aí o funcionário é demitido no ano seguinte. Quem que paga a conta? É um novo proprietário que não tem nada a ver com isso. Ele não usou
os serviços desses funcionários durante os 20 anos. Entende? Teria que ser reservado de lá. Um rateio injusto, né? Com certeza, totalmente injusto. Ele não usou os serviços, né? Porque no condomínio a visão tem que ser essa. Nós pagamos pelo que nós usamos. Por isso, a ordinária é de quem mora e a extraordinária do condomínio, tá certo? A gente observa assim que tem alguns condomínios que às vezes mantêm ali um mau funcionário, né, por não ter essas verbas de fazer uma rescisão. Então, basicamente, o condomínio fica escravo de um funcionário que falta o serviço, que não é responsável, porque ele já trabalha lá tantos anos no condomínio e a rescisão dele não é tão cara que não há esse planejamento, não houve esse planejamento, então se mantém um funcionário ineficiente, né? E isso causa todo um prejuízo e um mal-estar nos condôminos. Carmen, nós já estamos aqui caminhando para a parte final, né? Já estamos a 40 minutos e o papo fluiu muito, muito bom, né? Eu vou... muitas das perguntas que eu preparei aqui, você já respondeu no decorrer da nossa conversa, né? Então, isso é muito, muito bacana. Por quê? Porque nós que estamos no meio condominial, a gente convive com essas situações que são muito, muito práticas, né? E aí o papo flui aqui. Eu separei uma pergunta aqui, né? Que ela está mais ligada à sua experiência de síndica, de gestora de condomínio fazendo ali a autogestão, que é esse modelo onde o síndico faz praticamente toda a administração, né? Não tem uma administradora e você apenas tem o suporte de um contador para a parte fiscal. Durante todo esse tempo, você acumulou ali muitas experiências, vendo ali várias deficiências. E o que te motivou então a escrever, especificamente você tem várias obras, mas essa obra aqui que é o Condomínio e a Convenção, onde você já expôs ali alguns princípios, né, que estão aqui no livro, mas o que te motivou, o que te levou, né, a colocar a sua energia, né, colocar o seu tempo para levar para o público condominial essa nova visão de uma convenção ou de uma vida condominial que prima pela autonomia dos condôminos, né, e pela liberdade, que esses condôminos não fiquem refém, né, de coisas impostas, né, e também ampliar a consciência dos condôminos que eles não precisam ficar apenas restritos ao que diz a lei, mas eles podem ampliar, né, essa situação interna, porque a própria lei dá esse direito de os próprios condôminos se autorregularem. O que te motivou, né? Qual é a chama que arde dentro de você para levar esse conhecimento ao mercado condominial? A democracia contra o autoritarismo que existe hoje em dia de alguns síndicos. São poucos, mas é como uma laranja podre numa caixa de laranjas boas. Ela acaba contaminando, porque o que é ruim prevalece muitas vezes. Porque a pessoa que não tem conhecimento, que é amador, ela fala com mais certeza do que quem pesa, do que quem pensa mais. Ela impõe, ela é rígida naquele pensamento, mesmo porque ela não consegue enxergar outros patamares. Por quê? Porque uma pessoa que acha que sabe tudo, ela já se trancou. Ela está assim, ó. Ela não tem como aprender, ampliar, como você disse. Copo cheio. Para aprender... Oi? Copo cheio, não dá mais encher. Não é assim? Uma pessoa que acha que sabe, o que ela vai aprender? Se ela já sabe tudo, ela não tem nada a aprender. Ela só tem a dizer o que ela sabe, ou a mandar naquilo. Quer dizer, é uma antidemocracia total. O que me motivou foi isso, porque enquanto eu vim carregando essas gestões, é extremamente cansativo, até porque os condôminos não conhecem os direitos,
quantas vezes, porque o prédio principal que eu fiquei mais tempo, assim, a nossa eleição era de ano em ano, era anual, tá? E para você ver, teve vezes que apareceu 80, 90 condôminos na Assembleia. Não é 10, não eram 5. Por quê? Porque as pessoas começaram a entender que quando existe clareza e abertura, porque era assim, você quer ver as contas, você quer ver a pasta, vamos marcar o horário. E eu ia lá, eu poderia mandar qualquer pessoa, só para ficar junto, por causa dos documentos que antes eram físicos, né? E acompanhar apenas para não sumir, ou, sei lá, para nada, assim. Mas eu ia lá, todo mundo tinha o direito de ver, então as pessoas se envolvem quando elas têm um ambiente democrático. E depois disso, Odmar, é até interessante eu dizer, e eu coloco isso aí nesse modelo, não é um modelo, nessa minha tentativa de mostrar para as pessoas aí, essa convenção que eu criei no final do livro, não como um apêndice, como você disse, mas no final do livro, eu coloco a possibilidade de todos os condôminos receberem virtualmente, porque hoje o e-mail é muito fácil. A pasta por e-mail, para que esconder uma coisa que é da pessoa? Ou limitar, ou seguir, né? Porque, assim, tem lá no Código Civil, artigo, acho que 1348, não é que fala que o síndico tem que prestar contas anualmente? Sim. Eu acho que é 1348. Ou quando solicitadas, alguma coisa assim, né? Está lá no inciso. E muita gente interpreta isso, e até a justiça, né? Eu não estou criticando a justiça, não é isso, mas estou dizendo qual é a minha visão de onde eu sou dona. Ninguém pode dizer para mim que eu só vou ver a conta daqui a um ano. Eu posso ver quando eu quiser, eu estou pagando mensalmente. Eu quero saber onde foi usado o meu dinheiro, onde foi aplicado, se o dinheiro que eu contribuí para o fundo se está lá, se não foi mexido sem autorização da Assembleia. Eu tenho esse direito. Quem paga tem o direito de conferir. É o que eu digo e brinco aí no livro também, eu acho que é nesse. Se você vai na padaria, você compra lá um pão, dá R$10, o vendedor lá te devolve o troco, você enfia no bolso e vai embora? Não, você confere. Se estiver faltando, você, olha, moço, está errado. Ou se estiver sobrando, não me importa, mas está errado, olha, por favor, corrija. Por que eu não tenho o direito de conferir o que eu paguei para ser administrado? Por que um síndico pode proibir um condômino de visitar a sala de reuniões? O que será que ele guarda lá? Ou esconde lá? Qual que é o direito de uma pessoa, seja síndico ou não, de fechar uma área comum e dizer que os condôminos não podem ou que um ou outro condômino não pode? Isso não pode existir. Isso fere então, deliberadamente o direito de propriedade, né? É o direito de propriedade. Eu posso ir em qualquer espaço do condomínio. É claro que eu não vou lá arrebentar a porta da sala de máquinas, mas eu tenho o direito de ir lá ver se não tem nenhuma sujeira lá, se não tem nenhuma lata lá que, de repente, pode pegar na correia do motor, acompanhada, ou do síndico, ou do zelador, né? Também não vamos fazer um balbúrdio dessas coisas. Sim. Tem áreas que não, talvez a casa de bombas, né? De água, dessas coisas, bomba de recalque, porque normalmente ficam no subsolo. Está sendo limpo o poço onde tem a bomba de recalque? Ninguém sabe. Onde que você olha? Está escrito no balancete? Mas eu quero ver o serviço sendo feito. Eu tenho esse direito. O condômino tem esse direito. Aí tem gente que fala assim, eu não quero criar confusão. Teve uma vez que uma pessoa me falou isso, e eu falei assim, o que é criar confusão quando você requer um direito seu? Não, porque o síndico vira impaciente e já fica achando que eu estou achando que ele está roubando. Eu falei, então não é você que está criando confusão, é o síndico que está colocando um comportamento que não é seu. Porque se você perguntou aí sobre alguma coisa, a obrigação dele legal é responder. Ele tem que dar essa satisfação. Então foi isso que me motivou a escrever esse livro. Novamente, eu não faço como se eu estivesse dando uma consultoria ou se eu estivesse criando regras.
Não. E nem faço um discurso sobre o Código Civil. Na verdade, eu coloco o Código Civil e coloco, assim, o significado de cada parte ali dessa legislação com a visão de quem administra um condomínio, que é o que eu fiz muito tempo. Uma visão prática do dia a dia, né? Uma visão prática do dia a dia. E quando eu crio a convenção, aquela convenção nasce da revolta de ver esse autoritarismo, inclusive em assembleia, onde membros do Conselho Fiscal que se candidatam por indicação do síndico, né? Olha, se candidata para ser membro do Conselho Fiscal, e as pessoas entram nesse jogo ou por ser amigo, ou por ser contra outras pessoas, e eles trabalham em conjunto, ninguém verifica nada, assinam a pasta sem verificar um documento, ou aprovam, né? Começam a pegar procurações pelo prédio para provar coisas irregulares. Eu já vi muito absurdo. Foi isso que me motivou. Porque eu não escrevo dirigido assim, não, todo mundo tem que ler. Não. Se um síndico interessado ler, 2 condôminos ler, eu estou feliz. Por quê? Porque eles serão levados a pensar. Olha, ela escreveu isso, será que isso pode? Vai pesquisar, automaticamente a pessoa vai desenvolvendo o conhecimento dela, e quando ela escutar alguma coisa na assembleia, ela vai juntar o que eu escrevi, mais o que ela leu e pesquisou, vai falar assim, escuta, síndico, mas eu creio que não é assim, sabe? Porque olha aquilo que diz no Código Civil, você não pode fazer a obra do telhado, trocar a telha, todas as telhas, apenas porque você quer. Tem que aprovar com quórum, tem que ter 50% aqui. Porque eu vi obra de gás encanado ser aprovada por maioria simples. Pode uma coisa dessas? Num prédio que não é obrigatório? E aí? Na última semana, 2 semanas atrás, eu participei de uma assembleia em outro condomínio que o síndico, chamado de profissional, junto com a administradora, eles aprovaram alterar as vagas da garagem. Gente, isso é propriedade particular, ninguém pode botar a mão. Então, isso é um autoritarismo, é um uso do desconhecimento do condômino. Essa foi a minha motivação para escrever esse livro e criar aquela convenção que veio realmente da prática desses 25 anos. Show. Então, o seu livro, ele empodera os condôminos, né, contra essas práticas abusivas e autoritárias. E a gente tem observado, né, no próprio contexto político hoje do mundo, né, como o autoritarismo ele leva a sofrimento às comunidades, né? Estamos vivenciando aí a questão da guerra da Ucrânia, lógico, salvo as proporções, mas muitos condomínios também existe ali pequenos ditadores que querem impor, né, a sua vontade e gerando ali prejuízo e sofrimento e até mesmo pessoas que não têm, às vezes, argumentação ou conhecimento para combater essas práticas, às vezes sai do condomínio, vende o seu apartamento como um refugiado que não quer mais fazer parte daquele ambiente dominador, que é um ambiente mais onde ele tem a voz, né, e acaba ali, às vezes, se desfazendo do seu apartamento com um valor mais baixo para buscar outra forma de moradia. Né? Então, para a gente terminar, eu vou colocar depois o link aqui do livro e também vou colocar as redes sociais da Carmen, para depois quem quiser consumir os conteúdos dela, ela trabalha e grava vídeos, né, sobre vários assuntos ligados ao dia a dia do condomínio, né? Também tem outras obras, inclusive ligado à manutenção do prédio, outro livro também ligado à orientação para os conselheiros fiscais, né? Então, quem quiser ali se aprofundar, estou lendo as obras da Carmen e o que eu achei interessante é que ela não trabalha um texto com um juridiquês que fica difícil de compreender, ou seja, a linguagem dela é simples, né, e ela é didática, então isso também ela acabou revelando que tem essa formação
em pedagogia, então ela traz essa visão de professora, né, que é muito fácil de compreender, então está de parabéns. Quero te agradecer por estar aqui conosco nessa nossa live, né? A live ela vai ficar no ar, então depois no YouTube ela acaba tendo ali um número bastante grande de visualização com o passar do tempo, que a gente vai colocar ali as palavras-chave e as pessoas ali pesquisam sobre convenção do condomínio e vai aparecer o nosso vídeo. Então, Carmen, muito obrigado, né? Quero dar uma boa noite para você e aí quero que você também se despeça para a gente encerrar esse nosso bate-papo. Eu que agradeço o convite, agradeço essa oportunidade, né, de divulgar, que é isso que você também parece que visa, divulgar uma forma democrática da existência do condomínio e da condução do condomínio. Isso que é importante para mim, e eu agradeço as pessoas que assistirem e que vierem assistir, né, que estão assistindo talvez, que vierem assistir, e é só. Joia, então. Boa noite a todos, pessoal. Até a próxima. Obrigada.